O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina. Oferecimento Bradesco. Fuja de cilada financeira. Busque por segurança Bradesco. Fala, Teco. Boa tarde, tudo bem? Oi, Marcela. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Tudo certo por aqui, Teco. Hoje a gente vai falar de uma pesquisa inédita da Associação Brasileira de Educadores Financeiros com o Instituto Axios, que me chamou bastante a atenção porque mostra que a maior parte dos brasileiros economicamente ativos não está preparada para aposentadoria. 6 em cada 10 brasileiros não tem nenhuma reserva para aposentadoria. Isso chama bastante atenção, né? Na verdade, é uma ótima pesquisa, viu, Marcela? E daria para a gente fazer aqui umas 50 colunas sobre ela. E a verdade é que por onde você olha, você tem dado ruim, dado que preocupa. Dado que é até difícil imaginar como é que a gente vai reverter essa situação, né? A pesquisa começa falando sobre a história da aposentadoria. Então, acho que a chamada é essa que você deu, né? 6 em cada 10 pessoas do Brasil tem nenhum centavo guardado para quando se aposentar. Das pessoas que guardam, né? No resumo geral, 6 em cada 10 não tem dinheiro nenhum. Dos outros 3 que guardam, né? Dos outros 4 que guardam, 3 acham que não tem dinheiro suficiente para manter o padrão de vida quando parasse de trabalhar. Então, na verdade, de cada 10 pessoas, a gente está falando de uma pessoa que supostamente está fazendo a coisa como manda o livro texto ali, né? Está se preparando para isso. E aí tem um monte de explicação, tem a renda baixa, tem a falta de educação financeira, tem a falta de planejamento, tem uma transformação que está acontecendo no Brasil que me parece irreversível e isso é um problema para essa situação da Previdência, que é o fato da gente ter cada vez mais pessoas trabalhando na informalidade ou sendo MEIs ou sendo, enfim, seu próprio chefe, né? Porque essas pessoas, além de elas não contribuírem, quando você é autônomo, quando você é, enfim, empresário, cabe a você cuidar dessa parte, né? Você não tem benefício, você não tem férias, você não tem um monte de coisa, então você tem que fazer da sua maneira, você tem que arrumar um jeito de fazer a sua poupança, né? E as pessoas, evidentemente, não fazem. Então, quanto mais gente tem nessas atividades aí novas que não contribuem para a Previdência, você acaba tendo um percentual enorme de pessoas que estão, no fim das contas, não estão se preparando para isso. Só que quando você abre a pesquisa, né, e aí de novo, uma ótima pesquisa deve falar que um monte de coisa, tem números desesperadores. Por exemplo, 8 em cada 10 brasileiros, se perdessem o emprego hoje, sobreviveriam só no máximo 6 meses. Né? Contando que ela vai ser mandada embora, que vai ter um fundo de garantia, que talvez tenha uma rescisão, que dê para cortar uma coisa aqui, juntar com outra ali. A média das pessoas é 3 meses, tem um grupo que ainda consegue chegar a 6. Então é muito pouco, né? Então você vê que, assim, se a gente parar para pensar que 8 em cada 10 não chegariam no 7º mês, não tem como imaginar que esses 8 em cada 10 estão pensando lá na frente em alguma coisa, né? Simplesmente já não estão conseguindo resolver o dia de hoje, né? Quanto mais o dia de daqui a 20, 30 anos, né? Então, assim, é um problema grave, duro. Essa história da aposentadoria, eu acho que eu sempre falo aqui que é uma bomba relógio ali, porque você tem uma geração enorme de pessoas que vai viver mais, mas só foi avisado isso a elas no meio do caminho, sabe? Elas não estão preparadas muito para isso, né? Não era assim que a coisa funcionava. E para você viver 20 anos mais com saúde, com desejos, com hobbies, com interesses, ou você precisa continuar trabalhando, isso não é possível para muita gente por diversas razões, ou você precisa se preparar para isso, né? E tem muito pouca gente se preparando, essa é a verdade. Quando a gente fala de dinheiro, acho que essa é muita realidade, né, Teco? Quando a gente vê essa coisa que você disse da preocupação do agora, do dia de hoje, e não pensar tanto no futuro, porque realmente as pessoas às vezes não conseguem se organizar, têm salários muito baixos, o custo de vida é muito alto, então realmente é uma preocupação muito grande quando a gente fala em aposentadoria, em pensar no futuro, na velhice, que é quando eventualmente a gente precisa de mais dinheiro, né?
Sim. Eu costumo falar, Marcela, assim, é evidente que a gente não pode fingir que não é uma realidade, mas assim, a gente é um país onde muita gente ganha pouco, né? A renda é baixa para muita gente e, como você falou, o custo de vida é alto também para muita gente. Então, assim, é difícil você também exigir ou falar muita coisa para uma pessoa que ganha muito pouco e tem que se manter ali. Mas é importante, só para pontuar, que tem muita gente que faz muito pouco ou nada e poderia fazer. Porque também tem um pouco de falta de educação financeira, tem um pouco de descontrole, tem um pouco de falta de planejamento, tem um pouco de eu deixo isso para depois eu resolvo. Entende? Assim, quando você olha o número de pessoas que não estão preparadas para as coisas de dinheiro normalmente, seja lá o que for, tem mais gente despreparada do que gente que ganha muito pouco. Então, isso é uma coisa meio que nossa, que a gente precisa encarar de outra maneira também, né? É claro que para uma parcela enorme das pessoas é difícil, não tem muita margem de manobra de como mudar essa realidade, porque é o hoje, né? A gente tem que resolver o problema de hoje. Mas sempre me chama a atenção que tem muita gente que você fala, pô, esse cara podia poupar R$50 por mês, R$100 por mês, mas ele não faz, entende? Porque ele deixa para depois, porque acha que sempre vai dar, que não é importante. Aí tem diversas razões para isso. E a gente vai empurrando esse problema com a barriga para frente, e o problema é que lá na frente esse problema, como você também acabou de falar, fica maior, né? Com certeza. Bom, a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto, né, Teco? Obrigada, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.